Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou reagir a mais um vídeo da Juliana Cavalcante, que pelo que eu estou vendo aqui é uma fonte inesgotável de pérolas para se refutar, né? Vamos ver como é que vai ser o vídeo de hoje. Mas bom, antes disso eu quero dar um recado aqui apenas, que vocês viram que no vídeo passado eu falei que o canal tinha tomado um strike, e aí eu falei sobre isso no início do vídeo anterior, e o strike já foi removido, o professor Marcos entrou em contato comigo, a gente conversou e se acertou, e a gente entrou num comum acordo de que um não ia mais falar do outro, e de minha parte eu vou cumprir minha palavra. Vocês podem usar esse vídeo como prova contra mim, caso eu não cumpra a palavra, caso eu comece a falar dele de novo, alguma coisa assim. Eu, inclusive, aproveito esse espaço para parabenizar o professor Marcos pela atitude nobre da parte dele. Ele pediu, se desculpou por algumas coisas que ele fez, eu me desculpei por algumas coisas que eu fiz, e é isso. E a gente vai seguir a vida aqui, né? E toda sorte para ele. Enfim, eu inclusive peço a quem é aqui do canal que não se refira mais a ele pejorativamente de hoje em diante, já que ele mesmo também garantiu que vai me tratar com respeito daqui para frente. Então, sobre isso, assunto encerrado, e vamos pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar só para fazer uma prévia do que vai vir, para não precisar passar todo o vídeo dela, porque basicamente a tese dela é o seguinte, que existem dois Paulos no Novo Testamento, sendo um deles o das epístolas de Paulo. Ela vai falar que tem 7 cartas que são de Paulo mesmo, e vão datar ali mais ou menos de 50 depois de Cristo, e vai ter um outro Paulo, que é um Paulo lá do século II, quando ela data o livro de Atos dos Apóstolos, para falar que esse outro Paulo aí é um Paulo inventado, é um Paulo romantizado, é um Paulo que não tem nada a ver. E a gente vai ver aqui se ela trouxe realmente alguma prova convincente de que o Paulo de Atos dos Apóstolos é diferente do Paulo das Epístolas de Paulo. Então vamos lá ver o vídeo. Bom, então sem mais delongas, vamos aqui ao vídeo da doutora Cavalcante. Vamos ver. A gente precisa primeiro entender que dentro do Novo Testamento há mais de um Paulo. Porém, o Paulo que fica em nossas mentes, o Paulo de modo geral que é retratado no cinema, é o Paulo de Atos dos Apóstolos. Um Paulo que opera grandes milagres e que se assemelha em vários aspectos a Jesus e que está o tempo todo ali viajando. Porém, do ponto de vista histórico, esse é um Paulo que está situado no contexto do século II, momento em que o autor de Atos produz esse texto, são datados ali por volta do ano 100, 110. O Paulo histórico, que escreveu cartas, mais especificamente 7 cartas, que eu vou deixar aqui, né, enquanto eu estou falando. Preste atenção no que ela falou, já meteu aqui 2 pérolas de uma vez só. Ela falou que o Paulo de Atos dos Apóstolos era diferente do Paulo de verdade, que escreveu essas 7 cartas aqui. Ela não reconhece as outras cartas de Paulo, porque nos Atos dos Apóstolos, Paulo está o tempo todo viajando, e nas cartas não, de acordo com ela, e também porque Paulo nas cartas não faz milagres, e o Paulo de Atos dos Apóstolos faz vários milagres. Só que aí a gente vai ter um problema. Você põe aqui um texto só. Eu poderia aqui citar todas essas cartas aí de Paulo que ela colocou aí e fazer um estudo aqui, ficar 2 horas aqui só refutando ela. Mas, cara, eu nem preciso. Tem um versículo só que já acaba com ela de uma vez só. Um versículo que vai, inclusive, refutar as 2 teses dela de uma só vez. Pra você ter uma ideia. Tá lá numa das cartas que ela reconhece como carta legítima de Paulo, que é aos Romanos. Você pode perceber aqui que nessas cartas aqui que ela coloca como sendo de Paulo mesmo, uma delas está aqui, RM, Romanos. Agora vamos ver o versículo para ver se realmente Paulo ele não pregava em todo lugar e ele não fazia muitos milagres. Vamos lá, Romanos 15, a partir do verso 18, vai dizer o seguinte: não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde os Jerusalém e os arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Olha aqui como é que um versículo só, aqui, Romanos 15, 19, já acaba com as 2 teses dela de uma só vez. Porque ela fala que Paulo não fazia milagres e não ficava viajando para lá e para cá. E aqui a gente vê um versículo onde o próprio Paulo diz que ele fazia sinais e maravilhas, e no Novo Testamento sempre a palavra sinais e maravilhas se refere a milagres, e que ele pregava desde Jerusalém e arredores. Aqui vai refutar uma tese que ela vai dizer mais para frente, de que Paulo ele nunca foi de Jerusalém, ele só pisou em Jerusalém muito tempo depois de estar lá em Damasco. A gente vai ver mais para frente, vamos com calma, que a gente já vai ver outras pérolas que ela vai soltar. Mas ela vai falar que Paulo não ficava viajando para lá e para cá, pregar o evangelho. E aqui Paulo vai dizer que ele pregou desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Até o Ilírico proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Então vamos ver aqui onde ficava esse Ilírico. Se a gente joga ali no Google, a gente vai ver que era a província romana. Vamos ver o mapa aqui.
Vou colocar mais um na tela. Olha onde ficava o Ilírico, gente. Aqui, primeiro vamos ver onde que ficava a Jerusalém. Jerusalém, a Judéia, ele começa falando que ele pregou na Judéia e arredores, né? Então aqui a Judéia está aqui no canto do mapa, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui. Deixa eu colocar mais um, aqui vai ficar mais fácil de ver. Ó, então, aqui está a Judéia, né, onde fica Jerusalém e tudo mais. Então, está aqui Jerusalém e arredores. Por arredores, a gente pode entender a Arábia e a Síria, aqui é onde fica Tarso, que é a própria cidade de onde Paulo era, e também Damasco, que era a capital da Síria, e Antioquia também, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Tudo isso aqui ficava aqui próximo, relativamente próximo da Judéia, onde Paulo começa a pregar o Evangelho. Por isso que ele fala, comecei em Jerusalém e nos arredores, e aí depois ele foi até onde? Ele foi até o Ilírico. Aí o Ilírico, a gente vai avançar toda essa região aqui, toda essa região da Ásia Menor. A gente percebe que tem, por exemplo, a região da Galácia, né, onde tem a epístola aos Gálatas. Ele vai pregar tudo isso daqui, vai atravessar aqui direto para a Europa, vai chegar até próximo aqui de Roma, até chegar na Dalmácia, que é onde fica o Ilírico. Então, olha a situação aqui, né? Ela fala que Paulo não ficava pregando nas cartas assim, viajando para um lugar para o outro, mas o próprio Paulo, numa carta que ela considera autêntica, fez todo esse percurso aqui, e repito, ele não pegou o aviãozinho dele, né? Ele não pegou o helicóptero do Pablo Marçal, não, ele foi a pé ou talvez a cavalo, né? Em outras regiões, em outros momentos. Mas ele não fez esse trajeto aqui de carro, ele não fez trajeto de avião, não, é um trajeto daquela época eles tinham que andar, né? Imagina andar todas essas regiões aqui, né? E isso só naquela época, porque depois ele continuou pregando, ele não parou de pregar naquela época. Inclusive, ele queria chegar até a Espanha, né? A Espanha, se a gente for ver aqui no mapa, vai estar bem mais aqui no canto. Inclusive, isso está na mesma carta de Paulo aos Romanos, a mesma carta onde ele diz que ele já tinha pregado desde Jerusalém até o Ilírico, até essa região aqui. E, inclusive, essa mesma carta ele vai dizer que ele queria pregar até a Espanha. Olha o que ele vai dizer aqui, Romanos 15, 28. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que vocês receberem esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Depois ele vai falar, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-lo de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Aí os teólogos vão debater se Paulo realmente conseguiu chegar à Espanha. Muitos vão achar que ele não conseguiu chegar, mas isso já mostra que ele realmente ele era um missionário itinerante que ficava viajando de lá para cá, porque aqui ele vai dizer que ele já tinha chegado daqui embaixo, lá na Judéia, já tinha subido até aqui, né, até o Ilírico, e aí depois ainda tinha planos de pregar em toda essa região aqui para viajar até a Espanha aqui, embora esse mapa aqui não esteja mostrando a Espanha, né, não esteja um nome Espanha aqui, mas fica nessa região aqui, inclusive está aqui Córdoba, né, essa região aqui é a Espanha, ou seja, ainda pretendia fazer uma viagem que ia até essa região aqui, né, então para você ter uma ideia de como Paulo realmente viajava para todo canto pregando o Evangelho, e ainda tinha pretensões de pregar mais ainda, porque o livro de Atos ele foi escrito depois da epístola de Paulo aos Romanos, cerca de uns 10 anos depois, então ele já sabia que Paulo tinha feito outras viagens, além dessas que ele tinha narrado aqui, que já é viagem pra caramba, né? E o próprio Paulo dizia que queria fazer essas viagens, que ele tinha esses planos. Então a gente vê que essa objeção dela, né, ele já começa com duas objeções extremamente toscas, né? Porque ela fala que Paulo não fazia milagres, e a gente viu que ele fazia muitos sinais e maravilhas na palavra dele mesmo, e também diz que ele não ficava viajando, que nem o livro de Atos diz, e a gente viu que no próprio livro que ela considera uma obra escrita por Paulo, realmente o próprio Paulo fala que ele viajava isso tudo. Então é melhor que ela mude de ideia, mude de opinião e fale que tire Romanos da Bíblia também, né? Fale que Romanos também foi uma carta espúria de Paulo, que nem ela acusa outras cartas aí de serem, né? Enfim, vamos ver mais pérolas no vídeo. A narrativa de Atos dos Apóstolos não traz uma biografia, né, fidedigna do Paulo histórico. Ali Paulo é um herói. Tá, aqui ela fala que no livro de Atos Paulo é um herói, porque de fato Lucas menciona muitas coisas que Paulo fez, que Paulo sofreu, e como se nas epístolas de Paulo fosse diferente. Só que a gente vai ver aqui, deixa eu ver se eu separei o versículo aqui, tá aqui, 2 Coríntios 11, vamos ver o que Paulo vai descrever, lembrando que isso aqui é uma epístola que ela considera autêntica de Paulo, certo? Eu não estou pegando aqui aquelas cartas de Paulo que ela considera espúrias, que não foram de Paulo. E nessa carta que ela considera que foi escrita pelo próprio Paulo de verdade, pelo Paulo histórico, de acordo com a visão dela, Paulo vai dizer o seguinte:
São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então aqui ele parece estar literalmente resumindo o livro de Atos em alguns versículos aqui, né? Porque tudo isso que Paulo descreve aqui é exatamente aquilo que Lucas escreve no livro de Atos. Lucas escreve praticamente tudo isso que Paulo escreveu aqui, está lá em Atos. E ela vai dizer que isso daqui é uma coisa romanceada, né? que não tem nada a ver com o Paulo histórico, que é como se fosse um Paulo herói, um Paulo que era perseguido para lá e para cá, que vivia pregando o evangelho, sendo que o próprio Paulo, aqui no livro, que ela considera autêntico, porque esse é o problema deles, eles nem sequer leem a Bíblia, eles ficam lendo os livros de Bartiema, os livros lá dos teólogos liberais aí que a gente conhece, e eles nem sequer se preocupam em ler a Bíblia. Eu duvido que a própria Cavalcante alguma vez na vida leu essa carta aqui de Paulo aos Coríntios, porque se ela lesse, ela não ia falar tanta bobagem ali que nem ela diz no vídeo. Ou então ela iria descartar essa carta, ia falar que essa carta aqui também é espúria, né? Porque, cara, esse daqui é exatamente o livro de Atos em pessoa. É Paulo literalmente testemunhando aquilo que Lucas escreveu no livro de Atos inteiro. É um resumo do livro de Atos. Então, é incrível, eles não leem a Bíblia e mesmo assim querem se passar de doutores da Bíblia, de experts, né? De gente que, como se eles soubessem muita coisa só porque leram livros de teólogos liberais que também não leram a Bíblia porque estão apenas preocupados em criticar a Bíblia e não em realmente extrair conhecimento e informação a partir dela. Aí acabam soltando essas pérolas aí que a gente viu, né? Mas vamos ver mais o que ela tem a dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês percebam como que essas tensões entre Atos e as cartas autênticas de Paulo são facilmente identificáveis. Por exemplo, no capítulo 1 de Gálatas, a gente vê Paulo narrando como que se deu o seu processo de conversão e que ele atesta que ele foi um perseguidor. Isso, inclusive, também aparece ali em Filipenses 3,6. E sabe onde aparece também, Cavalcante? Aparece em Atos dos Apóstolos, olha que coisa, né? E Saulo ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ou seja, o próprio Atos dos Apóstolos está narrando aquilo que ela mesma considera autêntico. E mesmo assim ela diz que Atos é um livro espúrio, que não tem nada de histórico, que é romanceado, né? E tudo mais. Vamos ver o que mais que ela tem a dizer. Onde Paulo, então, é um dado histórico, é uma outra informação admitida pelo próprio personagem, pelo próprio autor, Paulo, que ele era um perseguidor desse movimento cristão antes do seu processo de conversão. E em Gálatas 1, ao longo do capítulo 1, ele explica que a sua área de atuação era Damasco e não a Judéia, Jerusalém. Bom, aqui ela comete um erro, deixa eu ver se ela fala mais sobre isso. Ele só vai a Jerusalém, só vai à Judéia, depois que ele passa por essa experiência visionária, depois que ele se torna esse judeu cristão. Certo, então a teoria dela aqui é que Paulo ele passou a vida inteira dele lá em Damasco e só depois de se tornar cristão é que ele vai para Jerusalém. Ou seja, ele não poderia estar lá em Jerusalém consentindo na morte de Estevão, que nem narra o livro de Atos. Aí ela vai usar para isso o texto lá de Gálatas, só que tem um problema, o texto de Gálatas não diz que Paulo nunca esteve em Jerusalém antes disso, que ele sempre esteve atuando em Damasco. Só diz que ele estava em Damasco, quando ele recebeu a revelação de Jesus. Vamos ver lá o que Paulo diz aos Gálatas. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então aqui, olha como ela interpreta a Bíblia de forma completamente errada, né?
É tipo um malabarismo que ela faz para conseguir implicar numa contradição entre Gálatas e Atos. Porque ela vai dizer que Paulo já estava desde sempre lá em Damasco e ele só foi pisar os pés em Jerusalém depois da conversão dele. Só que não é isso que o texto diz. O texto vai dizer apenas que quando Deus revelou o seu filho a ele, Paulo estava em Damasco. Porque ele vai dizer, mas de imediato parti para a Arábia e depois voltei a Damasco. Por que ele voltou a Damasco? Porque ele estava em Damasco desde quando? Desde sempre? Ele sempre esteve lá? Está dizendo isso, esse texto aqui? Não, ele está dizendo que ele estava em Damasco quando Deus lhe agradou revelar o seu filho em mim. Ou seja, Paulo recebeu a visão de Jesus em Damasco e depois disso ele não foi de imediato para Jerusalém, mas ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco e só depois de 3 anos é que ele vai subir para Jerusalém. Ou seja, o texto não diz que Paulo esteve desde sempre lá em Damasco, nem que ele nunca esteve em Jerusalém antes disso. Isso aí é uma interpretação cabulosa que ela está colocando para aí do texto. É exegese, não exegese. Ela não está tirando do texto aquilo que o texto diz. Se a gente falar em Atos, a gente vai ver a mesma coisa. Olha o que Atos vai dizer. Será que Atos vai dizer que Paulo recebeu a revelação de Jesus em Jerusalém? É isso que o texto vai dizer? Olha o que ele vai falar. Enquanto isso, Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz vindo do céu. E aí vai falar da visão que ele teve, Saulo, Saulo, porque você me persegue, etc. Ou seja, o próprio livro de Atos vai admitir que Paulo só teve essa revelação de Jesus em Damasco. Ele não vai falar que ele conheceu Jesus em Jerusalém. Ou seja, aquilo que Paulo fala aqui aos Gálatas é exatamente o mesmo que é narrado lá em Atos dos Apóstolos. E só vários capítulos mais para frente que a gente vai ver Paulo em Jerusalém. Ou seja, alguns anos depois, exatamente que nem Paulo diz aqui, que só foi alguns anos depois da conversão dele, que ele foi para Jerusalém. Agora, olha a manobra que ela tem que fazer para implicar numa contradição entre o Paulo de Atos e o Paulo de Gálatas. Ela vai ter que dizer que aqui em Gálatas, Paulo diz que ele nunca esteve em Jerusalém antes disso e que ele sempre esteve em Damasco. Agora eu pergunto, que raios de texto que ela vai tirar essa implicação? Porque claramente não está no texto aqui que ela cita. Ou seja, é uma interpretação cabulosa que ela faz para dentro do texto. Vamos ver agora o que mais que ela vai dizer. Ele ainda vai dizer lá no versículo 22 que ele não era conhecido na região da Judéia. A sua fama aqui já era conhecida. Bom, aqui a gente tem mais um erro, né? Porque o texto não diz isso de novo. Vamos ver lá, onde está o texto? Está no versículo 22. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes os perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Ou seja, Paulo não está dizendo aqui que ninguém da Judéia conhecia Paulo. Eles conheciam Paulo, só que eles não conheciam Paulo pessoalmente. Por quê? Porque naquela época não era que nem hoje, que você consegue me ver à distância, mesmo que você more no Acre, ou mesmo que você esteja me assistindo de Angola ou de outras regiões do mundo, você me conhece, você consegue ver o meu rosto por causa da internet, da tecnologia. Naquela época não existia isso, as pessoas só iam conhecer Paulo fisicamente se elas estivessem com ele pessoalmente. Agora, Paulo não era cristão, ele não pregava nas igrejas, ele não conhecia pessoalmente aqueles cristãos. A única coisa que Lucas vai dizer lá em Atos capítulo 7 é que Paulo estava no Sinédrio quando Estevão foi julgado, mas não que todos os cristãos de todas as igrejas estavam ali no Sinédrio para acompanhar o julgamento de Estevão e que, portanto, eles conheciam Paulo pessoalmente só porque Paulo estava ali. Inclusive, o texto vai dizer que Paulo era um jovem ainda, né? Então, quem estava lá era justamente os anciãos, os mestres da lei, os caras que julgaram Paulo, o sumo sacerdote, e a população ali que era judaica, anticristã e que ajudou a apedrejar Estevão. Então, eles conheciam Paulo, mas não diz que os cristãos de todas as igrejas da Judéia conheciam Paulo. Isso aí é uma coisa absurda. Ela está mais uma vez colocando as ideias dela para dentro do texto para impor uma contradição onde não existe, né? Infelizmente. Agora presta atenção que ela vai soltar mais uma pérola aqui. Isso aqui talvez seja a melhor do vídeo, vamos ver. Diga-se de passagem, um outro dado que vocês precisam prestar atenção é que em nenhum momento o autor de Atos dos Apóstolos descreve Paulo escrevendo cartas. Paulo é aquele que está sempre viajando, está indo para lá, indo para cá. Ou seja,
Lucas nunca descreve Paulo escrevendo cartas, portanto Paulo não escreveu. Né? Olha a loucura aqui do argumento. É uma coisa assim, além de ser um non-sector bizarro, né, que mostra muito da metodologia dos teólogos liberais, eles são assim mesmo. Eles se apoiam no argumento do silêncio, ou se a ausência de evidência fosse evidência de ausência. Eles pegam umas coisas nada a ver para formular os argumentos dele, na base da pura especulação, que não é nem sequer uma especulação que faça algum sentido, mas é especulação delirante mesmo. Olha o que ela vai dizer. Ela vai dizer que em Atos, Lucas nunca descreve Paulo escrevendo cartas, e essa seria a prova de que o autor de Atos desconhecia o Paulo de verdade, né? Como se ele estivesse escrevendo uma falsificação. Agora, olha o problema com a teoria dela, porque de acordo com o que ela mesma disse nesse mesmo vídeo, Paulo escreve as suas cartas ali por volta da década de 50 depois de Cristo, e o livro de Atos é do século II. Ela ali vai falar que é de cerca de 110 depois de Cristo. A gente já vai falar mais sobre essa questão da datação. Agora, eu pergunto, se Atos foi escrito tanto tempo depois das cartas autênticas de Paulo, ou seja, escreveu cerca de 60 anos de atraso em relação às cartas de Paulo, será que ele não sabia que Paulo escrevia, caramba? É uma coisa tão óbvia assim, tipo, como é que alguém não consegue pensar numa coisa dessa? É inacreditável. Ele teve 60 anos para saber, óbvio que nesse momento todo mundo sabia que Paulo escrevia. A gente vê todas as cartas dos pais da igreja ali dos primeiros séculos, eles citam a beça as cartas de Paulo, todos eles, né, Inácio, Clemente, Policarpo e tudo mais, eles vão sempre mencionar as cartas de Paulo, vão fazer várias e várias citações, ou seja, nessa época ali, no começo do segundo século, as cartas de Paulo já eram amplamente conhecidas. Então, se um autor de Atos, espúrio, escreveu no segundo século, ele obviamente já sabia que Paulo tinha escrito cartas. Então, se ele não quis escrever que neste momento Paulo começou a escrever uma carta para alguém, não é porque ele não sabia que Paulo escreveu, é porque ele não quis escrever sobre isso porque ele tinha outros propósitos em mente. Então é um argumento extremamente bobo e contraditório, não faz sentido nenhum, não tem pé nem cabeça, mas repito, isso mostra muito da metodologia desses teólogos liberais. Eles vão se apegar em especulações completamente vazias, que não fazem nenhum sentido, para impor uma contradição bíblica onde não há. É essa a metodologia deles. Vamos continuar, que as pérolas não acabaram ainda. Vamos lá. E perceber que toda a sua produção está muito bem ambientada na década de 50, no contexto do século I. Enquanto que o autor de Atos Apóstolos já descreve uma realidade de cristãos do século II. E a gente consegue verificar isso facilmente, a começar pelo próprio gênero, Atos, que lembra romances helenísticos e que narram também essa experiência religiosa de cristãos próprios do século II e século III. Então a gente tem uma série de atos que surgem nesse contexto, por exemplo, Atos de Paulo Tecla, Atos de Pedro, Atos de Filipe e outros materiais que você consegue então rastrear vários paralelos. Atos de Paulo Tecla, inclusive, é um material interessantíssimo, porque ele é mais ou menos contemporâneo a Atos dos Apóstolos e que detém narrativas de façanhas comuns às que estão na narrativa em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, a narrativa da ressurreição, que... Bom, então aqui é engraçado, ela falar que é mais ou menos contemporâneo a Atos dos Apóstolos. Né? Já basta o outro lá que está me processando, que acha que o livro de Lucas é contemporâneo ao livro dos Macabeus, mesmo tendo 200 anos de diferença entre eles. Né? Pelo menos a Juliana aqui fala que é mais ou menos contemporâneo. Né? Então ela meio que entende o conceito de contemporâneo, pelo menos. Né? Mas a gente vai ver que Atos de Paulo e Tecla, na verdade, é um livro apócrifo que data ali de cerca de 150, 160 depois de Cristo. Então a gente está falando de um período muito mais tardio, muito depois do livro de Atos da Bíblia. E ela data Atos ali por volta de 110, que é uma coisa absurda. Primeiro que esse argumento que ela deu, Atos é parecido com outros Atos apócrifos. Isso daqui não resolve problema nenhum para ela. Isso daqui não prova de jeito nenhum que o livro de Atos canônico é dessa mesma época. Pelo contrário, da mesma forma que a gente sabe que tem evangelhos canônicos que foram escritos no século I, e depois você tem vários evangelhos gnósticos, o evangelho de Judas, de Maria Madalena, de Filipe, você tem evangelho de Tomé, etc. Vários evangelhos apócrifos que foram escritos no século II, até no século III, ou até depois, alguns deles, ou seja, evangelhos bem mais tardios. Por quê? Porque eles estavam tentando imitar pelo menos os evangelhos canônicos, por isso que eles são mais tardios do que os evangelhos canônicos. A mesma coisa você tem com o livro de Atos. Você tem um livro canônico de Atos, que é do século I, e você tem tentativas de imitação desse livro, que são do século II, do século III em diante. Ou seja, você não está provando aqui que o livro de Atos é da mesma época desses outros Atos aí. Pelo contrário, você está provando que existe um Atos original, que é mais antigo, e tem tentativas de plagiar Atos, que são muito mais tardias. E aqui eu vou repetir aquele argumento que eu já dei várias e várias vezes aqui, sobre Atos ser um livro anterior ao ano 70, anterior ao martírio de Paulo. Provavelmente Lucas terminou a escrita por volta ali de 62
depois de Cristo. Por quê? Porque ele não dá o martírio de Paulo. Isso seria inadmissível e impensável se realmente ela mesma diz. Lembra que ela falou no começo do vídeo? Que Atos apresenta Paulo como um herói. Agora eu pergunto, na visão dos cristãos primitivos, mesmo do século II, que ela fala aqui que Atos foi escrito, qual era a maior façanha de um herói? Qual era o ápice, o ponto alto de um herói? A jornada de um herói terminava sempre no martírio. No martírio era quando ele alcançava a glória maior, que era justamente poder se tornar um mártir, dar a vida pelo evangelho. E no próprio livro de Atos, personagens com menos expressão do que Paulo, como Estevão, como Tiago, filho de Zebedeu, ele narra o martírio desses personagens. Por que não ia narrar justamente do principal herói da obra, como ela mesma diz, que é o apóstolo Paulo? Por que ele não ia narrar o martírio de Paulo, meu Deus? É uma coisa absurda. E a gente vai ver aqui que a própria obra que ela diz, esse Atos aí de Paulo e Tecla, que ela fala que é mais ou menos contemporâneo ao Atos dos Apóstolos, vai confirmar o que eu estou falando, porque ela narra o martírio de Paulo. Vamos retroceder aqui, mais ou menos para o final do livro, vai dizer o seguinte: e ela, está falando de Tecla, partiu para Roma ver Paulo e depois descobriu que ele havia adormecido, ou seja, que ele tinha morrido. E depois de ficar lá por pouco tempo, ela descansou em um sono glorioso. E ela está enterrada a cerca de 2 ou 3 estádios do túmulo do seu mestre Paulo. Ou seja, todas essas obras apócrifas aí que ela vai dizer, eles não vão esconder o martírio dos apóstolos. Né? Aqui, essa obra que tem Paulo no título, que Paulo é um dos personagens principais da obra, junto com Tecla, ele não vai negar, não vai omitir o martírio de Paulo. Por que eles fariam isso se eles forem escritos no segundo século? Não teria nenhuma razão para tal coisa. Agora, em Atos dos Apóstolos, não. A gente vai ver que o último capítulo termina de forma abrupta, logo pouco depois ali de Paulo chegar em Roma, antes do julgamento dele e antes do martírio. Por quê? Porque Lucas realmente escreveu, antes de Paulo ser martirizado, ele escreveu ali por volta de 62, Paulo só é martirizado ali por volta de 68. Então a gente vai ver como todos os argumentos internos e externos vão provar isso. Inclusive, essa ideia de que Atos é um livro tardio, lá do século II, é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que tem até mesmo um historiador ateu que ele foi estudar o livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro histórico, né? Ele vai descrever em detalhes uma série de fatores históricos, geográficos e tudo mais que existia naquela época. E aí ele foi estudar para refutar Atos, para desmascarar a Bíblia, né? Uma pessoa que nem a questão dos liberais, né? Que nem a própria Cavalcante, que tenta desmerecer a Bíblia. Ele foi anotando trecho por trecho do que está em Atos dos Apóstolos para ver, para comparar com a história secular, com aquilo que a arqueologia descobriu, para ver se batia. E aí, depois de fazer toda essa análise dele, ele concluiu que Atos é um livro rigorosamente histórico, realmente, que ele não é em nada, nenhum detalhe de Atos está errado. E ele, inclusive, se converteu devido a isso. Se não me engano, nesse mesmo livro, do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, que ele descreve esse autor, ele fala sobre isso. Então, a gente vai ver aqui um outro autor que ele vai falar, isso aqui também está no livro do Geisler, o Colin Hammer, que ele vai narrar aqui 84 fatos só dos últimos 16 capítulos de Atos, não é nem do livro inteiro, é dos últimos 16 capítulos de Atos, que ele vai comparar com a pesquisa histórica e ele vai concluir que é tudo exatamente da forma como aconteceu. Então olha que todos os pontos aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão ficaria um vídeo gigantesco aqui, né? 1 hora só lendo tudo isso aqui, mas são inúmeros pontos aqui, ele vai colocar aqui, né? 84 pontos que são rigorosamente idênticos, aspectos que são históricos, arqueológicos, questão até relacionada à grafia, né? Questão de geografia. Você vai ter inúmeros pontos que só uma testemunha ocular poderia ter descrito. Inclusive, ele vai colocar aqui, suponha que alguém tenha escrito um livro em 1980 descrevendo sua cidade natal como era naquele ano. Nesse livro, o autor descreve corretamente os seguintes aspectos: os políticos da sociedade, suas leis e códigos penais singulares, a indústria local, os padrões meteorológicos, a linguagem local, as estradas e a geografia da cidade, sua topografia incomum, locais de adoração, hotéis da área, estátuas e esculturas da cidade, a profundidade da água no porto da cidade e vários outros detalhes singulares sobre a sua cidade naquele ano. Uma pergunta: se o autor afirmasse que visitar a sua cidade naquele ano, ou dissesse que recebera boa informação de pessoas que estiveram ali, você acha que ele estaria dizendo a verdade? Naturalmente, porque fornece detalhes que somente uma testemunha ocular poderia fornecer. Este é o tipo de testemunha que temos por todo o Novo Testamento. Ou seja, você tem um livro na Bíblia que a gente pode colocar a mão no fogo acerca da sua antiguidade e historicidade, que o autor realmente foi testemunha ocular dos eventos que ele narra no livro. A gente vê que grande parte do livro de Atos
É Lucas escrevendo as viagens que ele teve com Paulo por várias regiões, e ele acerta em cada mínimo detalhe. Esse livro com certeza é Atos. Então é absurda a crítica que eles fazem de que Atos foi escrito cerca de 50 anos depois dos eventos que ele narra, ou até mais, né? Eles vão colocar lá no segundo século depois de Cristo, uma coisa completamente absurda, que ainda por cima vai se chocar com a própria evidência patrística, porque se a gente for ver, tanto Inácio de Antioquia como Policarpo, que escreveram no final do primeiro século ou início do segundo, eles vão narrar, eles vão fazer citações de Atos Apóstolos. Aqui está, né, o livro de Atos aqui, e na verdade eles vão citar praticamente todos os livros do Novo Testamento são citados, tanto, seja por Clemente, seja por Inácio, seja por Policarpo. Isso é muito interessante, porque como é que eles iriam citar Atos Apóstolos se Atos iria ser escrito ainda? Porque na visão da Juliana, o Atos só foi escrito em 110. Inácio morreu no máximo em 107. Como é que ele poderia citar Atos? Seria impossível uma coisa dessa. Vamos ver aqui um texto, um exemplo. Policarpo aos Filipenses, olha o que ele vai dizer. Logo no começo, né, primeiro capítulo do livro, ele vai dizer aqui que a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, soltando as ligaduras da sepultura. E a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, olha o que ele vai dizer. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Aqui é claramente uma alusão ao que está lá em Atos. E aqui Policarpo vai escrever no comecinho do segundo século. Como é que ele iria citar Atos, sendo que Atos supostamente só foi escrito depois? A gente viu que toda a evidência, toda ela, tanto a evidência interna como a evidência externa, tanto a questão, como eu falei, né, de ter terminado abruptamente, sem narrar o martírio de Paulo, como as questões históricas, arqueológicas, linguísticas, como também o próprio testemunho patrístico, tudo isso vai evidenciar que Atos foi escrito realmente antes do ano 70, antes ali do martírio de Paulo, e muito, muito antes do segundo século, que nem ela coloca aqui. Agora, como esses teólogos liberais de meia tigela, eles têm que ser do contra, eles têm que partir do pressuposto de que realmente a Bíblia é falsa, de que as obras do Novo Testamento são espuras, de que é tudo do século II, tudo falsificação. Eles não podem aceitar a autenticidade dos livros, porque eles têm que se apegar a essa narrativa anticristã, da qual eles são propagandistas. Então, eles precisam, contra todas as evidências do mundo, eles precisam afirmar teorias malucas, conspiratórias, completamente estapafúrdias, ridículas, mas é isso que acontece quando a pessoa, ao invés de fazer um estudo sério, imparcial, neutro, isento, e realmente pesquisar tanto internamente quanto externamente para ver se o livro de Atos é histórico ou não, ela prefere se basear nos autores liberais que eles aprendem lá nos seminários, nas universidades deles. Ou seja, ao invés de eles se basearem em evidências, eles preferem se basear em autores que são extremamente tendenciosos, porque já partem da pressuposição de que a Bíblia está errada, né, de que o cristianismo é falso e assim por diante. Então é triste, é lamentável que alguém chegue a esse ponto. Tem muito mais pérolas que ela solta nesse vídeo, mas eu preciso encerrar aqui, senão vai ficar com 2 horas de vídeo e ninguém iria assistir. Então é isso, pessoal. Fico por aqui por hoje. Não se esqueça que no primeiro comentário fixado do vídeo eu vou colocar o meu grupo fechado do WhatsApp para notificar sempre que tiver um novo vídeo, artigo ou live que eu fizer. Inclusive amanhã vai ter a continuação da nossa série sobre o dilúvio com o professor Célio. Então se inscreva lá no meu canal do WhatsApp para não ficar por fora. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não for inscrito ainda, ativar os sininhos de notificações, compartilhar o vídeo e comentar, que aqui eu respondo todo mundo que tiver qualquer dúvida. E divulguem esse vídeo para que ele possa ter um alcance maior e mais pessoas sejam libertas dessa praga, desse câncer que é o liberalismo teológico. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou!